Caros alunos e alunas, vamos falar sobre a aplicação da pena. Como o juiz vai poder fazer a dosimetria penal, estabelecendo a pena em concreto, a pena pelo crime praticado. Pois, a partir do momento que há o crime, passa o Estado a poder exercer o seu ius puniendi, direito de punir o sujeito que praticou um crime. Há o devido processo legal, todos os princípios processuais sendo estabelecidos, ampla defesa, contraditório, o princípio da presunção de inocência, a possibilidade de se ouvir as testemunhas de defesa, de acusação, interrogatório do réu, os prazos processuais, tudo isso até chegar, até culminar com o convencimento do juiz. O livre convencimento do juiz a partir das provas apresentadas. Passa o juiz, então, a ter a obrigação de elaborar uma sentença. Se for absolutória, ótimo. Mas, se a sentença for condenatória, ele vai ter que fazer a dosimetria da pena, estabelecer a pena em concreto, entre aquele mínimo e aquele máximo estabelecido para cada crime. O juiz tem que fazer a individualização da pena, princípio da individualização da pena, aplicar uma pena justa e necessária, suficiente para reparar o mal injusto praticado pelo condenado. E aí ele vai ter todo um processo metodológico para fazer essa aplicação. Tem um poder discricionário, é verdade, em relação a essa aplicação. Só que ele está limitado pelo princípio da legalidade, porque há uma vinculação a um método que é trazido pelo Código Penal a partir de um sistema trifásico, 3 fases para o juiz poder estabelecer essa dosimetria, essa pena em concreto. Vamos para o slide de número 30. O juiz de direito, ele tem que fazer essa aplicação da pena. No caso do júri, o juiz, ele está adstrito ao que os jurados do tribunal do júri proferiram a decisão de condenar ou absolver o sujeito. O juiz no tribunal do júri, por exemplo, ele tem o poder de elaborar a sentença, de fazer a aplicação da pena, já que os jurados, as 7 pessoas comuns do povo no tribunal do júri, decretaram pela condenação do indivíduo. O sujeito foi submetido a um júri por ter praticado um crime doloso contra a vida, e a partir disso, os jurados tiveram a plena convicção de que ele realmente foi o autor. Ou pelo togado, juiz de direito, que está lá presidindo a sessão do júri, ele tem o papel de elaborar a sentença, aplicar a pena em concreto, dentro daquele patamar estabelecido. A pena é entre 12 a 30 anos. Então, ele vai fazer essa dosimetria para chegar à pena em concreto, fazendo a devida motivação, fundamentação sobre cada um dos pontos em que ele está ali a individualizar a pena. E isso é necessário, esse pormenor em relação a cada um dos itens da dosimetria, em detrimento de corrigir posteriormente, através de recursos, qualquer erro de raciocínio, erro de interpretação que o juiz possa ter tido em relação a essa dosagem. Vamos aqui o que a doutrina diz. Aplicação da pena. Trata-se de um processo judicial
de discricionariedade juridicamente vinculado à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos, mínimo e máximo, abstratamente fixado para a pena, deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento, discricionariedade, embora com fundamentada exposição do seu raciocínio, juridicamente vinculada. É assim, então, que se terá que elaborar uma sentença penal condenatória a partir da condenação e se fazer a dosimetria. A pena justa e necessária entre o mínimo e o máximo dito pelo legislador, o juiz terá que estabelecer a pena em concreto. O sistema trifásico, ele é em decorrência do dispositivo do artigo 68. Diz o seguinte, o artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. O legislador, então, estabeleceu uma primeira fase. Nessa primeira fase, é a pena base. O juiz vai começar, no mínimo, para estabelecer uma pena base atendendo critérios do artigo 59, que nós vamos ver quais são esses 8 critérios. Em seguida, segunda fase. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Portanto, na segunda fase, o juiz vai verificar as circunstâncias legais, circunstâncias que o legislador descreveu para atenuar, para minorar, para diminuir a pena, ou circunstâncias agravantes que vão elevar a pena, que vão agravar essa pena. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Terceira e última fase, causas de diminuição e de aumento. Todas estabelecidas dentro da parte geral e parte especial do próprio Código Penal que nós vamos ver. Então, pelo artigo 69, nós temos 3 fases. É o sistema trifásico para a aplicação da pena. O Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, em 2017, foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas, apurados na Operação Lava Jato. Uso de contas na Suíça para receber propina de 5 milhões referente à operação de compra pela Petrobras do Bloco 4, campo de petróleo no Benin, na África, em 2011. Então, o juiz, ele individualizou a pena por cada um dos crimes, ele faz a individualização de cada um dos crimes, cada uma das penas em concreto que foi estabelecida para cada um dos crimes. Você viu aqui que ele cometeu mais de um crime. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão, individualizou e somou essas penas para trazer a pena final feita a dosimetria. E aí, com essa em aberto ou no regime aberto. Como a pena foi acima de 8 anos, consequentemente, o juiz teve que impor uma pena iniciando em regime fechado. Esse critério trifásico de fixação da pena, estabelecido a partir do artigo 68, nós temos essas 3 fases. Primeira fase, análise das circunstâncias judiciais, circunstâncias constantes no artigo 59 do Código Penal. Ao final da primeira fase, é fixada a pena base. De acordo com o artigo 68, primeira fase,
circunstâncias judiciais, que são 8, do artigo 59. Aí nós vamos estabelecer uma pena base, nessa primeira fase, e aí pula para a segunda fase. O que é que vai ser verificado na segunda fase? Análise das circunstâncias legais, circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas a partir do artigo 61 do Código Penal. Então, o legislador descreveu as circunstâncias. Há uma descrição, ou seja, o juiz está adstrito a cada uma dessas circunstâncias postas pelo legislador. Na primeira fase, circunstâncias judiciais, o juiz não está descrito, o juiz tem que fazer uma análise. E ele tem que estabelecer tudo isso a partir de tudo que ele viu dentro do processo. Muitas vezes o juiz não tem pessoas serventuários, oficiais de justiça, serventuários da justiça, para estar indo na casa, nos familiares, nas pessoas do bairro, para saber tudo o que se passou na vida do indivíduo, a fim de elaborar a sua sentença penal condenatória. O juiz vai ter que verificar todas as circunstâncias durante o processo criminal. Terceira e última fase, análise das causas de aumento ou diminuição de pena, encontradas na parte geral e parte especial. São expressas por frações, aumenta-se da metade, diminuindo-se de 2/3, etc. Assim, são frações expressas dentro do próprio Código Penal nessa terceira fase, como é o caso do semi-imputável, que tem diminuição de pena, a tentativa, que tem diminuição de pena, o arrependimento posterior, que tem uma fixação de pena também, num quanto de diminuição. Terceira fase, a pena resultante desse processo será a pena final. Então, são 3 fases que o juiz estabelece para fazer essa dosimetria e chegar à pena em concreto, a pena a ser executada. E aí ele vai proferir a sentença, informando, expressando qual o início, qual regime ele iniciará o cumprimento da sua pena. E o juiz, o que é que ele não deve fazer? Ele não pode, como muitos juízes fazem, estabelecer a pena no mínimo. Isso é uma covardia. Isso é medo. Medo de ter a sua sentença reformada, de haver recursos para ela. Isso contraria o princípio da individualização da pena, porque o juiz acaba sendo um juiz mecânico. Toda sentença ele coloca no mínimo da pena. Ou então, para todos os crimes semelhantes, ele vai botar o mesmo tanto. Não pode, porque cada pessoa é um ser único no universo. Cada situação de crime, ela é específica. Irão haver variantes. E o juiz tem que fazer isso para trazer uma pena justa e necessária. Um grau de justiça em relação ao quanto de pena. Porque uma mesma quantidade de pena, ela pode devastar a vida do cidadão, pode fazer com que essa pena carregue ele, tenha consequências para o resto da vida. E não é isso que a pena tem o seu fim. A pena tem um fim daquele tempo de cumprimento da pena. Se é um castigo, se é um mal injusto que foi praticado e ele está reparando, é por aquele tempo. E não uma pena que traga sofrimento, que traga angústia perpétua ao indivíduo. É apenas para aquele tempo em que o sujeito está cumprindo a pena. Então, o juiz tem que primar pela justiça, tem que primar pela individualização da pena e não ser um juiz mecânico. O artigo 59 do Código Penal, ele traz as circunstâncias judiciais do artigo 59, que é a primeira fase da dosimetria da pena. O que diz, então, o artigo 59? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes,
à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. São 8 circunstâncias judiciais, são 8 circunstâncias que o juiz vai ter que motivar, fundamentar o porquê de estar aumentando ou diminuindo a pena. Não está descrito aí o quanto ele terá que aumentar ou diminuir. Por isso é uma circunstância judicial. E aí o que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer conta. Vai pegar um lápis, papel e colocar. Eu vou colocar para cada circunstância judicial 6 meses. Eu vou fazer uma pontuação aqui. Para cada um ponto, mas uma quantidade de meses. As jurisprudências não são uniformes em relação ao quanto o juiz deve aumentar ou diminuir por cada uma das circunstâncias. Mas o que o juiz não vai poder fazer nessa primeira fase é colocar a pena abaixo do mínimo ou acima do máximo, porque ele está estabelecendo uma pena base. Ele vai então ter que trazer e verificar cada uma dessas circunstâncias judiciais para, enfim, trazer a pena base da primeira fase. Verificar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Tudo isso ele vai fazer para trazer uma pena base nessa primeira fase. Primeira fase, circunstâncias judiciais, artigo 59. Segundo a doutrina, ele traz uma análise criteriosa de cada uma das 8 circunstâncias judiciais, individualiza a pena para cada réu e para cada infração penal praticada. Na sentença, ela deve ter fundamento para valoração das circunstâncias judiciais, ou que não indica os elementos dos autos que formaram o convencimento do juiz quanto a essa valoração padece de nulidade, pois o juiz tem que fundamentar cada uma das circunstâncias. O motivo dele ter elevado ou de ter diminuindo a pena. Tem que ser fundamentada. Toda decisão judicial deverá ser fundamentada sob pena de nulidade. Situações possíveis nessa primeira fase. Circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao agente. Deve fixar a pena base no mínimo legal. Circunstância judicial valorada desfavoravelmente ao condenado. O que acontece? Acréscimo de um quanto ao mínimo combinado no tipo penal, sem extrapolar jamais a pena máxima em abstrato. Não podem ser valorados negativamente quando integrar definição típica. Então, se o juiz já estabeleceu uma dessas circunstâncias para fazer a tipificação do crime, o homicídio é um homicídio torpe. Então, se ele já fez a qualificação, a tipificação do crime em homicídio qualificado, em detrimento de uma circunstância, ele não pode pegar essa mesma circunstância ou esse mesmo motivo para elevar a pena, pois significaria um bis in idem, inadmissível. Quando caracterizar circunstância agravante, que são as circunstâncias da segunda fase, e quando caracterizar causa especial de aumento de pena, que está na terceira fase. Valor quântico para cada circunstância, para as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Não há disposição expressa, legal. O legislador não diz o quanto o juiz tem que aumentar ou diminuir. Algumas jurisprudências trazem a questão de 1/6 da pena mínima em abstrato. Majora ou reduz apenas dentro dos limites legais. Então, vocês vai ter 1/6 da pena, alguns 6 meses, alguns 2 meses, 3 meses. O juiz tem que fazer harmonicamente essa elevação ou diminuição para cada uma das circunstâncias judiciais. Sempre não pode nem ir a
aquém do mínimo ou além do máximo. Cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59. Personalidade é o perfil subjetivo do réu nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais. Então, se o sujeito tem uma personalidade agressiva, tem uma personalidade tendente à prática de outros crimes, se ele é um quanto mais delinquente, uma personalidade perversa, o juiz vai verificando esses aspectos morais e psicológicos para elevar ou diminuir a pena. O indivíduo pega e faz questão de matar a pessoa na frente de seus familiares. Faz questão de trazer um sofrimento excessivo no momento do crime. Isso está dentro da sua personalidade. Circunstâncias judiciais, outra é a conduta social. Conduta social é o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança. Então, tudo isso o juiz tem que levar em conta e ele tem que analisar durante o processo, durante a oitiva das testemunhas, o que ele conseguiu tirar no interrogatório do réu, porque ele não tem uma máquina com os serventuários da justiça propícia a que ele determine a irem na residência, na rua do sujeito para colher todas essas informações. Se ele frequenta a igreja, se ele tem uma fé, se ele faz trabalhos sociais, isso tudo tem que ser verificado durante o próprio processo criminal. Culpabilidade. A culpabilidade é o juízo de reprovação da sociedade, capacidade de perceber os fatos e se determinar de acordo com eles, devendo, então, se verificar na situação de fato a implementação dos pressupostos de imputabilidade, de potencial consciência da ilicitude e de exigibilidade de conduta diversa. Então, a culpabilidade é a intensidade que a pessoa teve em relação ao crime. O quanto essa pessoa era consciente, o quanto essa pessoa tinha dolo, tinha vontade na prática do crime, o quanto ela tinha a total consciência, o total discernimento sobre tudo que estava ao redor do crime e nas suas consequências. Então, demonstra a culpabilidade, intensidade do dolo. Essa moça, Luciana Hopes, cooptava prefeitos para um esquema de lavagem de dinheiro e má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas. Modelo Luciana Hopes foi indiciada por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e formação de quadrilha. Então, o juiz, ao proferir a sentença, vai verificar o quê? A culpabilidade. O quanto ela estava envolvida dentro dessa organização criminosa. O quanto ela aferia de lucro, o quanto ela arquitetou esse crime, o quanto era a participação dela dentro da organização. Eram moças bonitas que a organização criminosa levava para o Congresso Nacional a fim de buscar prefeitos que aderissem à lavagem de dinheiro. Eles pegavam dinheiro previdenciário da Previdência Social dos servidores da prefeitura e investiam em fundos para ganhar, para terem mais lucro. Só que esse dinheiro, ele era desviado. A quadrilha ficava com ele e os servidores ficavam no prejuízo. Não tinham mais aquela previdência, o dinheiro da previdência dos depósitos já verificados. Antecedentes.
Outra circunstância judicial presente no artigo 59. O que são os antecedentes? São os dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal. Seara criminal, não é seara civil. Se o sujeito tem 10 processos correndo no civil, se já foi condenado civilmente, já tem que indenizar, reparar, isso não importa. Não gera antecedentes criminais ter condenação em processo civil, só na seara do crime. Revelam o que fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito, desde que contidos em sua folha de antecedentes. A súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça diz: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Antigamente, tudo que era processo ou inquérito policial envolvendo o sujeito era considerado maus antecedentes. Hoje em dia, a partir dessa súmula, só é possível entender por maus antecedentes quando houver condenação. Se ele já foi condenado por algum crime. Aí o que consta? Consta maus antecedentes. Qualquer condenação criminal que ele tenha tido gera maus antecedentes. Consequências do crime. Outra circunstância judicial do artigo 59. Que são elas? São os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Os desdobramentos esperados do crime não podem ser considerados como consequência, justamente porque a própria sanção combinada no tipo penal já se apresenta como retribuição ao dano causado. Um estupro que teve por consequência uma gravidez. Essa médica Miriam Priscila de Rezende Castro, urologista, lá em Minas Gerais, ela foi condenada a 6 anos de prisão por ter mandado cortar o pênis do ex-noivo. Consequência do crime: disfunção erétil para o ex-noivo. Então, tem crimes que ele traz consequências, às vezes, para o resto da vida. Então, o juiz tem que levar em conta para ver se essas circunstâncias, se essas consequências foram desfavoráveis. Se não teve consequência nenhuma, ele nem coloca para mais, nem coloca para menos. Mas ele tem que verificar se teve alguma consequência para o crime. O que não pode? É a consequência ser inerente ao próprio crime. E o legislador já ter pontuado isso em relação ao quanto mínimo e máximo da pena, como o fez para o crime de tráfico de drogas. Essa moça que vocês podem ver na tela, ela em 2001, ela tinha uma fisionomia e depois de 7 anos, pelo consumo de drogas, ela ficou completamente desfigurada. Então, essa consequência em relação ao consumo de drogas não vai trazer para quem vendia droga a ela um aumento da pena pela consequência. Por quê? Porque o crime de tráfico de drogas já tem uma pena muito elevada em decorrência da própria consequência. Seria um bis em idem o juiz acrescentar à pena do traficante de drogas a consequência para os usuários. Não pode. Comportamento da vítima. Regra geral, não justifica o crime. Contudo, pode diminuir a censura sobre a conduta, atuando como circunstância judicial favorável ao condenado. Isso ocorre nas hipóteses em que a vítima demonstra certa predisposição a tal condição, em face de determinado delito, podendo esta circunstância ser considerada para fins de fixação da pena. O quanto a vítima contribuiu para o crime? Era uma vítima que instigava,
que xingava, achincalhava o outro, que chamava para briga, era uma vítima que proferia impropérios, ia aos jornais, fazia vídeos contra a outra, houve uma traição. Ah, mas isso o juiz vai levar em consideração, ele vai analisar o comportamento da vítima. Se esse comportamento da vítima, em algum momento, em um dado momento, contribuiu para que o autor pudesse vir a praticar o crime. Se nada contribuiu, bota no mínimo. Não acrescenta nenhuma quantitativo, nem diminui. Mas ele é fundamental que o juiz motive, que ele descreva na sentença em relação ao comportamento da vítima. Motivos do crime. As razões que levam ao cometimento também são elementos para a aferição da pena base, para tornar a pena mais severa ou abrandá-la. Não podem ser considerados aqueles motivos já descritos como qualificadores ou privilegiados do tipo penal, novamente para ser evitado o bis in idem. Motivo do crime. Por que eu cometi esse crime? Foi para pagar a cirurgia da minha avó. Ai, motivo nobre. Não, esse crime eu cometi porque eu queria a herança. Eu queria um tênis novo. Eu queria consumir droga com o dinheiro proveniente do crime. Todos esses motivos, eles devem ser verificados, as suas razões, para elevar ou diminuir a pena. E o juiz é obrigado a fazer isso. O que é que o juiz não pode? Se o crime já foi qualificado em detrimento do motivo, foi um homicídio torpe, motivo repugnante. Então já não pode mais elevar a pena porque foi essa qualificadora necessária para elevar a pena do homicídio simples para o homicídio qualificado, que tem uma pena bem maior. Homicídio simples de 6 a 20 anos e homicídio qualificado de 12 a 30. Então, o motivo já foi utilizado como qualificador. Então, não pode haver o bis in idem e o juiz novamente trazer o motivo para elevar a pena. O goleiro Bruno, aí foi proferida a sentença penal condenatória, trazendo toda a dosimetria que foi elaborada, e a pena dele foi de 20 anos de reclusão. Mas por ter apontado o Bola como executor do crime, recebeu uma redução de 3 anos. Porém, um agravante aumentou a condenação em 6 meses, totalizando 17 anos e 6 meses em regime fechado pelo homicídio. 3 anos e 3 meses por sequestro e cárcere privado, além de 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver, ambos em regime aberto. Então, a juíza proferiu a sentença penal condenatória, trazendo todas as fases da dosimetria penal até chegar nesse patamar, nessa pena em concreto estabelecida para ele, porque a pena foi individualizada. Cada um dos autores teve a sua pena, a pena em concreto. Dentro do quê? Princípio da individualização da pena. Circunstâncias. Mais uma circunstância judicial estabelecida no artigo 59 do Código Penal. Entre as 8 circunstâncias judiciais, nós temos as circunstâncias do crime. Só pode utilizar, nesta etapa, aquela não aplicada nas etapas subsequentes da dosimetria da pena. O local, o modo de praticar o crime, o tempo de sua duração e etc. Quando não previstos como circunstâncias relevantes, as etapas subsequentes da fixação da pena podem ser consideradas para fins de aumento
ou redução da sanção, no momento de fixação da pena base. Então, se o sujeito praticou o crime durante o repouso noturno, se praticou o crime com um tempo demasiado, poderia ter um tempo mínimo. Não, mas ele queria fazer com que as pessoas ficassem mais tempo privadas de sua liberdade, em um excesso. Então, todas as circunstâncias que estão ao redor do crime, condições de lugar, tempo, maneira de execução, elas podem ser aferidas pelo juiz para elevar ou diminuir essa pena, nessa primeira fase da dosimetria. E aí nós vamos passar para a segunda fase da dosimetria. Nessa segunda fase, também não é possível ao juiz colocar a pena acima do máximo ou abaixo do mínimo. Ele já conseguiu a pena base, verificando as circunstâncias do artigo 59, e agora ele vai ter que verificar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Todas elas descritas, escritas no Código Penal. Então, o juiz é obrigado a trazer, a impor essa pena, aumentando ou diminuindo, porque o legislador descreveu essa circunstância. E essas circunstâncias podem agravar, que é aumentar, dar um patamar maior da pena, são somente aquelas previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal, não majora a pena acima do máximo legal, nem vai abaixo. Circunstâncias atenuantes são aquelas previstas no artigo 65 do mesmo Código Penal, diploma legal, havendo ainda o artigo 66 do Código Penal, a previsão de uma atenuante genérica. Não reduz a pena abaixo do mínimo legal, assim como a agravante não vai ficar acima do máximo, a atenuante não fica abaixo do mínimo. Um valor quântico para cada circunstância. Não há disposição expressa legal, o legislador não diz quanto o juiz tem que atenuar ou agravar por cada uma das circunstâncias. É o mesmo critério jurisprudencial, o juiz tem que pegar caneta, papel, calculadora e fazer cálculo para aumentar ou diminuir, até fixar essa pena provisória na segunda fase. Algumas jurisprudências falam em 1/6 da pena mínima, em abstrato. Ao final, tem a fixação da pena provisória. Na primeira fase, pena base. Na segunda fase, pena fixada provisoriamente. O quanto de pena por todas as circunstâncias que foram verificadas. Aí no vídeo, você pôde perceber o caso do menino Bernardo, lá do Rio Grande do Sul, em que o próprio pai estava envolvido na morte do próprio filho. Artigo 61 do Código Penal é a primeira que traz as circunstâncias agravantes da pena. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1, a reincidência. Vamos já ver no artigo 63 o que é reincidência. Mas o que é a reincidência? Se a reincidência é uma causa de agravamento da pena, que consiste em o sujeito já ter uma condenação com trânsito julgado e ele vem e comete um novo crime. Esse é o reincidente, regra geral. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. A. Por motivo fútil ou torpe. Motivo fútil é um motivo insignificante. Motivo torpe é um motivo abjeto. É um motivo que causa repugnância a toda a sociedade. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A atraição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. D. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura
outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. É contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Você vê aí a Suzane von Richthofen, que foi condenada a 39 anos de prisão. E podem notar que desse artigo 61, várias dessas alíneas foram circunstâncias que puderam agravar a pena. O homicídio, ele qualifica por quase todas essas causas. Só que o juiz só precisa de uma das qualificadoras. Se ele qualificou o crime, embora tivesse várias qualificadoras possíveis, mas ele pega só uma para poder elevar a pena, para sair do patamar de 6 a 20 anos para ir para um patamar entre 12 a 30 anos. E aí, se uma circunstância só é suficiente para elevar de 12 a 30, as outras qualificadoras vão servir para agravar a pena. Então, o motivo do crime foi um motivo torpe, foi por conta da herança. Então, qualificou o crime. E as outras vão servir para agravar a pena. Então, a pena da Suzane foi agravada porque foi sem qualquer outro recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido. Eles não tiveram chance nenhuma de defesa. Foi por meio insidioso, cruel. Foi contra ascendente. Então, todas essas circunstâncias agravaram a pena dela. E são circunstâncias expressas na lei, ou seja, o juiz é obrigado a impor cada uma delas. A linha F. Abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. L. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada é aquela onde o sujeito não tem coragem para o cometimento do crime, e aí o que ele faz? Ele se droga ou ele ingere bebida alcoólica para ter essa coragem, para aumentar o seu poder de ter coragem em relação ao cometimento do crime. Artigo 62. A pena será ainda agravada, ainda terá um aumento de pena em relação ao agente que, inciso 1, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível, em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Aí você vê o Marcos William Herbas Camacho, famoso Marcola, líder do PCC, primeiro comando da capital. Ele foi condenado, uma das condenações, a 29 anos de prisão por ser mandante do assassinato de Antônio José Machado Dias, juiz corregedor de Presidente Prudente, no Oeste Paulista, em 2003. Marcola está condenado a 40 anos de prisão por roubo. Já tem outras condenações ao Marcola, e ele era a pessoa que organizava toda a organização criminosa, determinava execuções. E, por conta disso, tiveram também agravamentos em relação à sua sentença penal condenatória, neste caso, em virtude do artigo 62.
e 2. No próximo vídeo, nós vamos finalizar a questão da dosimetria da pena, para trazermos a terceira fase da dosimetria. Falaremos também sobre a reincidência e outros assuntos da aplicação da pena. Forte abraço e até o próximo vídeo.